Deixe-me ver se eu entendi. A ideia original era ter um porco inflável sobrevoando a estação por entre as chaminés. Mas como esse porco poderia se soltar e causar algum acidente, eles contrataram um sniper para atirar no porco caso o porco se soltasse. Como não houve nenhum incidente nos primeiros dias das sessões de fotos, o sniper não foi trabalhar. E o porco se soltou, causou um problema no tráfego aéreo e várias dores de cabeça para a banda. É isso mesmo? Hello everyone, que bom que vocês estão aqui. Caso você não me conheça, sempre me apresento. Eu sou o Wes, esse aqui é meu ponto no canal totalmente na contramão do YouTube, porque eu não peço engajamento, não mendigo Pix, não vendo camiseta, faço o coração de vocês mandar, mas o combinado é sempre o mesmo. Se você clicar no sininho, você vai receber notificações dos meus próximos vídeos. Se você deixar um comentário, eu vou responder, pode demorar um pouquinho, mas eu respondo. Se você deixar um like, melhor ainda, vai mostrar para o YouTube que as pessoas gostam dos meus vídeos. Sei que para muitas pessoas é difícil clicar no like, mas se você clicar vai me ajudar. E se você deixar sua inscrição, aí é a perfeição em forma de pessoa, porque você vai mostrar para o YouTube que ele deveria distribuir mais meus vídeos para outras pessoas. Então, se você acha que mais pessoas gostariam de ver vídeos bons como os meus, né? Modéstia à parte, eu acho que meus vídeos são bons. Então, clique no sininho ou se inscreva que vai ajudar bastante o canal. E o vídeo de hoje é sobre esse álbum icônico do Pink Floyd, Animals. Talvez um dos 3 álbuns mais amados do Pink Floyd, que tem essa trinca dos mais amados, que seria o Dark Side of the Moon, Wish You Were Here e o Animals, que é uma trinca em ordem cronológica. Pode ser que você goste de algum outro, mas sempre quando tem algumas listas, esses são sempre os 3 amados. Então, para não deixar o vídeo muito longo, eu vou dividir esse vídeo aqui em 4 partes. Na primeira parte, uma breve história do álbum, mas muito rapidinho mesmo, porque muita coisa já foi falada sobre esse álbum aqui. 2 minutinhos eu resolvo. Depois algumas curiosidades, e eu deixei muita coisa de fora, mas você vai gostar das que eu deixei aqui para falar com vocês. Depois eu vou mostrar para vocês 4 versões que eu tenho aqui no Pântano, porque que eu as comprei, e depois eu vou falar para vocês qual que é a versão que eu recomendo que vocês comprem, qual que eu mais gosto e qual que eu não compraria de forma alguma e nem trocaria por uma mariola, e qual seria, né? Bem, o Animals é o 10º álbum do Pink Floyd, foi gravado em 77 e ele veio na esteira, né, logo após o Wish You Were Here. Porém, ele já estava sendo pensado já desde a turnê do Wish You Were Here, e eu vou entrar nesse ponto daqui a pouquinho. Bom, não tem muito para falar sobre ele, porque muitos vídeos já foram feitos. É um álbum conceitual, ele fala sobre a situação sociopolítica da Grã-Bretanha no meio da década de 70, e esse álbum ele é baseado levemente no livro de George Orwell, Animal Farm, que foi escrito em 45, mas é bem levemente mesmo, apenas alguns personagens, algumas coisinhas ali, mas é uma obra bem pessoal do Roger Waters, que também já indica o caminho que o Pink Floyd iria tomar ladeira abaixo depois dos acontecimentos depois desse álbum aqui. E é um álbum que ele é um pouco criticado, porque foi a partir desse álbum que o Roger Waters tomou todas as rédeas da banda, com pouca participação de composição dos outros membros, mas também é uma outra história que eu vou contar nas curiosidades. E é um álbum assim que, a princípio, quando ele foi gravado, que foi lançado, ele não foi muito bem aceito pela crítica, mas depois, com o passar do tempo, ele começou a ser entendido e virou um clássico absoluto. Esse álbum ele não foi lançado nenhum single, porém a banda já estava em turnê logo após o lançamento, e foram turnês assim bastante concorridas, de estádios lotados, e que causou muitos problemas para a banda, que também vou contar daqui a pouquinho. Então praticamente isso. Sobre a capa vocês já sabem, foi muita coisa falada sobre a capa do disco. É uma capa linda, né? Essa aqui, que na verdade é uma montagem que foi feita, mas a ideia dessa capa foi do Roger Waters. Me parece que ele tinha que passar na frente da estação quando ele ia da casa dele para o estúdio. E aí, então, quando eles ficaram em dúvida sobre 3 ideias para a capa, ele sugeriu essa, que houvesse um porco voando. E depois a história
a história se faz após essa foto aqui, que é uma capa linda mesmo, que eu acho que ela perde muito quando você tem CD, é uma capa realmente muito bonita. Bem, então, na verdade é isso que eu tinha falado sobre o álbum. Agora vamos para as curiosidades. Bem, para começar, esse foi o primeiro álbum do Pink Floyd gravado em estúdio próprio. A banda tinha um contrato com a gravadora Harvest, no qual era o seguinte: a Harvest dava para a banda o tempo necessário de estúdio que eles precisassem. E em troca, a gravadora teria uma porcentagem maior na venda dos discos. Mas esse contrato terminou bem assim no finalzinho da turnê do Wish You Were Here. Então, com os dividendos que o Pink Floyd ganhou da turnê do Dark Side of the Moon e do Wish You Were Here, eles compraram um prédio de 3 andares no norte de Londres e lá eles reformaram e construíram o seu próprio estúdio. E aí, tendo seu próprio estúdio, sem aquela pressão da gravadora de tempo de estúdio, eles ficaram mais livres para a composição e criatividade. E isso acaba espelhando bem na produção desse álbum. Então, esse foi o primeiro álbum que eles fizeram com o próprio estúdio. Como eu falei para vocês anteriormente, que logo após o lançamento eles já saíram em turnê, a turnê do Animals foi um tanto problemática, porque já na produção do álbum, esticando para a turnê, começaram os atritos entre o Roger Waters e o tecladista Richard Wright, que acabou acarretando na demissão do tecladista 2 anos depois. Mas o desconforto começou na produção desse disco e nas turnês. Falando em turnês, vários problemas também aconteceram. O primeiro, que a banda achava que estava sendo roubada pelos produtores. Se não me engano, eles recebiam por ingressos vendidos. E eles achavam que os produtores estavam os roubando. Até que uma vez eles foram numa turnê nos Estados Unidos, eles sobrevoaram o estádio com um helicóptero. Eles perceberam que tinha muito mais gente ali no estádio do que eles tinham sido comunicado a eles. Então eles já estavam achando que estavam sendo já roubados pelos produtores. E também a partir disso começou uma treta muito grande, um desconforto muito grande entre o Roger Waters e o público, porque o público, que já começou a aumentar muito, eles queriam ouvir os clássicos, queriam ouvir o Wish You Were Here, queriam ouvir também o Dark Side of the Moon, e o Roger Waters queria sair um pouco da casinha, né, e tocar mais coisas do disco novo, etc. Então começou a ter muito atrito com o público por causa disso, que culminou, talvez o mais conhecido, que foi um show no Canadá, que o Roger Waters chegou a cuspir em algumas pessoas que jogavam as coisas nele, e aí o Roger Waters disse: que bom seria se a gente tivesse um muro separando a banda do público. E daí então que foi o embrião da ideia para o disco The Wall. Foi exatamente daí, dessa treta que ele tinha com o público. Bem, o disco foi escrito praticamente totalmente pelo Roger Waters. Tem apenas uma canção, que é Dogs, que foi coescrita pelo David Gilmour. David Gilmour estava mais focado no nascimento do seu primeiro filho, então ele deixou ao encargo do Roger Waters escrever todas as letras. E ele acabou tomando todo o controle da produção da banda. Agora essa informação é um pouco desencontrada, porque Roger Waters dizia que tanto como o Richard Wright e o Nick Mason não tinham ideias para o disco, e já os dois diziam que o próprio Roger Waters não deixava com que eles colaborassem. Então, na parte de composição das letras, é apenas do Roger Waters e uma música coescrita pelo David Gilmour. Porém, se não há uma colaboração na composição das músicas, a parte instrumental é algo inacreditável que acontece. O álbum Animals é considerado como o ápice, talvez o ápice, da criatividade instrumental da banda. Então, assim, algumas decisões que foram tomadas em relação aos teclados e guitarra são coisas assim que a gente fica imaginando, no tipo de um grito do Roger Waters, ele ser depois continuado por um acorde de guitarra do David Gilmour. É algo que até hoje eu ouço, mesmo depois de tantas décadas, e ainda me surpreende. As linhas de teclado do Richard Wright são assim matadoras, e o Nick Mason, ele falou que ele se divertiu muito mais nesse álbum aqui do que nos outros. Ele gostou muito mais desse álbum. Então você percebe como que ali na parte instrumental a banda está muito coesa. A parte lírica, né, a parte de composição, realmente ficou ao encargo do Roger Waters.
Quando você ouve o álbum hoje, você fica pensando, poxa, como que as músicas elas se conversam? Como que eles tiveram essa ideia de fazer essas músicas assim, tão uma ligada à outra? E na verdade não foi bem assim. Duas músicas já estavam prontas anos antes, que eram a Raving, Drooling and You've Got to Be Crazy, que elas inclusive foram tocadas na turnê do Wish You Were Here. Ah, e mais uma coisa, essas músicas eram para ter entrado no Wish You Were Here, não entraram talvez por causa de duração do álbum. Se você procurar a edição dupla do Wish You Were Here, que é a edição Experience Edition, no CD2 tem essas duas músicas, que é o Raving, Drooling e You've Got to Be Crazy, na versão original que eles tocavam anteriormente. E ao escutar essas versões, até achava que era de estúdio, tão bem gravadas que elas foram. Mas no finalzinho você percebe do público se manifestando e você vê que é ao vivo. Aí então, essas músicas ficaram de fora do Wish You Were Here. E como então a ideia do Roger Waters era ter um disco conceitual, falando sobre Animal Farm levemente, ele pegou essas duas músicas, ele retrabalhou a letra das músicas, mudou o nome delas para Sheep and Dogs e depois fez o andamento correto dela na sequência correta. Então essas duas músicas elas existem, você pode encontrá-las talvez no Spotify, também tem no YouTube, mas em versão desculpe, em versão de mídia física você vai encontrar no CD2 da edição de Experience Edition do Wish You Were Here. Uma outra curiosidade, eu não consigo provar isso, mas eu já vi essa história em vários portais, então tem que ter um fundo de verdade. É o seguinte, há uma lenda, né? Não sei se é verdade, eu não gosto de falar isso no vídeo quando eu não posso provar, mas se você prestar atenção na primeira música do primeiro lado, se você estiver escutando em vinil, que é a Pigs on the Wing, ela é bem curtinha, ela é uma introdução de 1 minuto e 20, 1 minuto e 24 mais ou menos. E depois tem a segunda parte dela que fecha o disco, também tem praticamente o mesmo tempo. Acontece que a versão original dessa música, Pigs on the Wing, ela era mais longa. Ela tinha um pouco mais de 3 minutos. E ela tinha uma ponte que era... Desculpa pessoal, é a minha alergia, viu? Havia um solo do David Gilmour e uma ponte e a música continuava. Mas, não sei qual que é o motivo, essa faixa foi cortada bem na parte do solo e o solo foi perdido. Não sei o que foi aconteceu, dizem que isso foi coisa do Roger Waters com o Nick Mason e acabaram esse solo foi perdido, que causou um baita desconforto em relação ao David Gilmour. Pô, vocês apagaram o meu solo. E aí então, para deixar o David Gilmour um pouco menos injuriado, eles convidaram o Snowy White, o guitarrista Snowy White. Ele havia sido contratado para ser um guitarrista de apoio nas turnês. Convidaram o Snowy White para fazer um solo para essa música, e ele fez. Essa versão estendida, ela existe, mas ela ficou de fora do disco. Se você quiser se você quiser essa música essa faixa em mídia física, existe apenas naquela versão daquele cartucho que é o 8-track, que ele era colocado no carro, ele é anterior ao cassete. Essa versão do 8-track é a versão longa. E também saiu também no CD do Snowy White, que é uma coletânea, chamada Goldstop Groups and Sessions 7494, que é uma coletânea que ele fez, das participações que ele fez em várias bandas que ele foi contratado. Então ele pegou fez esse catadão de faixas que ele participou e colocou nesse CD. Eu não consegui encontrar, mas realmente é bastante interessante que existe uma versão estendida, que eu gosto muito. É claro, quando você escuta essa versão, você percebe que não é o David Gilmour, o solo é bem diferente, mas o Snowy White, ele é muito competente, inclusive ele tem uma importância muito grande depois na turnê do The Wall, que eu vou contar isso no próximo vídeo. Então, se você não conhece, eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui, essa versão estendida, muita gente que não conhece, e depois você coloca nos comentários o que você achou. Um outro comentário, uma outra curiosidade sobre esse disco, é que na faixa Sheep contém uma versão modificada do Salmo 23, aquele O Senhor é Meu Pastor. Então é uma parte assim instrumental, e você escuta no fundo, eu não sei se é uma missa ou um culto, mas umas pessoas falando frases todas juntas, e é o Salmo 23, só que modificado, ele está lá. E falando sobre encarte, as letras do encarte na versão original pelo menos, ela é escrita à mão. E quem escreveu aquilo foi o Nick Mason.
Nick Mason tem muita habilidade para escrever, para desenhar. Inclusive foi ele que bolou a capa daquela coletânea Relics, que depois com aquele esboço foi feito um modelo em 3D. Então essas são algumas curiosidades que eu encontrei sobre o disco Animals. Há várias outras, sobre a capa dá pra gente falar um monte, mas para não deixar o vídeo muito longo e muitas coisas já foi dita. Falar um pouquinho sobre as versões desse álbum. Segundo o Discogs, há mais de 600 versões lançadas no mundo todo. Então que isso deixa um leque muito grande, um cardápio muito grande para você escolher a versão que cabe no seu bolso, a versão que você gosta mais. Há edições de aniversário, etc. Eu tenho aqui no Pântano apenas 4 versões. Eu não sei se posso colocar apenas, porque já é bastante. E depois eu vou dizer para vocês quais são as minhas versões favoritas. Bem, para falar um pouco sobre as versões que eu tenho aqui, só deixa eu pegar do lado aqui. A primeira versão que eu vou mostrar para vocês é esse CDzinho aqui de época, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, tirar a capinha para vocês verem. Ele é um CD bastante simples, mas ele é bastante honesto. Ele vem um encarte, né, dobrado aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui tem a letra das músicas, né, que foram escritas à mão pelo Nick Mason. E aqui também tem as fotos que elas vão no gatefold. E é uma versão bastante... Essa versão saiu nacional. E aquele CDzinho prateado, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Tá. Então, no CD não tem nenhuma informação de quando que foi esse lançamento aqui. Eu calculo que seja uma versão igual ao lançamento de 86 dos Estados Unidos, porque é muito parecido. A foto aqui atrás é um pouquinho diferente aqui, mas o CD também é prateado. E também tem uma particularidade. O nome do álbum no CD. Porque se você conhece esse álbum, né, a maioria dos álbuns do Pink Floyd não tem nome na capa. E esse CD aqui é um dos poucos que tem o nome dele. Né? Então, para desespero da gravadora, que puxa, coloca disco para vender e não tem nome, né? Mas nada que um hyper sticker, um adesivinho não resolva. Então, eu acredito que essa versão aqui ela seja de 86, 87 no máximo, porque tem o nome e a CD é prateado. E até digo para você, se você não tem nada do Pink Floyd e quer começar a colecionar se você não tem nenhum Animals e você quer começar, pode começar por esse CD aqui. É um CD baratinho, ele não é caro, também ele é encontrado facilmente no Shopee, Mercado Livre, em sebos. É um CD que ele vendeu muito, então ele não pode estar muito caro isso aqui. E o som dele é muito bom. Uma outra particularidade do Animals é que não importa qual versão original que você compre, o som é muito bom. Ele foi muito bem produzido, muito bem gravado. Então não tem problema se você quer comprar um disco, um CD ou um disco usado, ele vai ter o som muito bom. Talvez a capa seja um pouco mais cansada, etc. Mas faz parte, né? Uma outra versão que eu tenho aqui em casa é esse LP aqui, com a arte lançada originariamente. Esse vinil que eu tenho aqui não é a versão primeiro lançamento, porque a primeira prensagem ele saiu com um selo temático, esse aqui saiu com aquele selo horrível da CBS, porque com o passar dos anos das prensagens, a CBS ficou preguiçosa e colocou aquele selo horrível lá. De qualquer forma, eles respeitaram aqui a capa, né, que ela é melhor vista se você abrir o gatefold, e também tem as fotos internas, né, aqui em preto e branco. E também vem o encarte envelope, que é um papel também muito bom. Bem, achei também surpreso que saiu em envelope e não aquelas folhinhas que saíam anteriormente, o envelope também. Então, porém eu acho que essa versão aqui vai ser um pouco difícil você comprar em bom estado, porque as pessoas realmente não cuidavam muito bem dos discos no passado. Mas ele foi relançado, você encontra isso daí zerinho, né? Ele foi lançado pela gravadora do Pink Floyd. Então, se você puder investir um pouquinho, ele não é um disco caro lá fora, deve custar cerca de R$100 e poucos, mas por causa do frete, tributação, ele vai sair aí um pouco mais do dobro. Mas vale muito a pena, então se você quiser investir nesse que tem essa gravação de 77, com essa capa, vale muito a pena. Bom, e depois eu comprei o Blu-ray dele. Onde que ele está? Aqui. Eu comprei o Blu-ray dessa versão de
de 2018, apesar que ele saiu apenas em 2022. A história é a seguinte: em 2020 foi dada uma entrevista dizendo que estava sendo trabalhada uma remixagem desse álbum pelo James Guthrie, o Joe Plant e o Bernie Grundman. E em apenas 2022 que foi lançado. Então por isso que na capa aparece aqui como prensagem, como remixagem de 2018, mas ele só saiu em 2022. E se não me engano, já tem uma versão de 2024 que apenas remodelaram a capa. E realmente eu não gostei muito, não. Então eu comprei primeiro esse Blu-ray aqui. Era a minha ideia ter apenas o Blu-ray. E depois, com o passar do tempo, né, alguns meses depois, eu comprei o vinil com a mixagem, com a mixagem de 2018. É uma capa muito bonita realmente, né? Eles fizeram uma variação da capa. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Aqui. E também com as mesmas fotos que tem dentro. Aqui. E também vem um livreto aqui. Deixa eu ver, eu não me lembro, mas o livreto acho que tem 24 páginas. E o som também é matador. E eu tenho apenas essas 4 versões. Eu tenho essas 2 versões. Primeiro eu tinha comprado o vinil. E depois eu achei... Até inclusive esse CD que eu mostrei para vocês é recente. Eu comprei há um pouco mais de ano. Que eu estava num sebo em São Paulo. Eu achei bem baratinho mesmo. Não, eu comprei pelo Shopee. Isso mesmo. E depois eu comprei o Blu-ray. Depois comprei o vinil, né, desse 2018. Mas não pretendo comprar mais nada. Pretendo sim. Pretendo comprar a versão de 77 com a capa original. Mas com uma versão mais nova. Bem, e para encerrar o vídeo, qual que é a minha versão favorita e qual que eu não tenho e não compraria? Bem, vamos lá. Então, se você acompanha meu canal, você já sabe quais são as respostas para essas 2 perguntas. Primeiro, que a minha versão favorita é o Blu-ray, tá? E por que é o Blu-ray? Porque no Blu-ray, para mim, eu acho que é o maior custo-benefício. Porque ele, se você é mais saudosista, você quer escutar o áudio de 77, ele tem aqui disponível no menu, você pode escolher a versão de 77 para ouvir. Se você quiser ouvir a versão mais moderna de 2018, também tem aqui, e tem a 5.1, tem DTS e tal. Então eu acho que em relação a custo-benefício, o Blu-ray é a melhor pedida, essa aqui é a minha versão favorita. Porém, não é a versão que eu mais ouço, por incrível que pareça. A versão que eu mais ouço é exatamente do CDzinho aqui, por causa da praticidade. Então, se eu posso me sentar, fazer um chá, pegar uma bebida e escutar a música, eu ponho o Blu-ray. Se eu estou fazendo alguma outra coisa aqui no pântano, é o CDzinho mesmo, tá? Eu escuto muito pouco vinil porque é falta de praticidade, mas eu gosto muito deles. Então a minha versão favorita é a de Blu-ray, a que eu mais ouço é o CDzinho antigo. E qual a versão que eu não tenho e não quero, e não trocaria nem por uma mariola, se você me conhece já sabe que eu vou responder, que são as versões piratas que tem a rodo no Mercado Livre e no Shopee. Não é uma exclusividade do Shopee, tem muito CD pirata do Animals no Mercado Livre. Como eu falei para vocês lá atrás no vídeo, é só você ver ali o preço, está custando 22, 23 reais. O cara já vendeu mais de 90, mais de 50, é pirata. Mas pessoal, veja só, eu não sou contra que você compre a versão pirata. Eu acho que apesar que a Sony Music não lança mais o Pink Floyd no Brasil, é um disco muito bom, pessoal, um disco que as pessoas precisam ter em suas coleções. Então eu acho que vale você investir um pouquinho no importado ou no usado. Então realmente eu não compraria, tá? A última versão que foi lançada no Brasil foi a versão de 2011 em Digipack, tá? Então, até mesmo no Discogs tem uma versão que é de 2016, que é em Geocase, eu não acredito. Eu acho que aquela foi uma versão que colocaram ali para enganar as pessoas, não é aquela versão, não é a original. A última versão que lançaram no Brasil foi em 2011 pela Sony em Digipack. Até inclusive se você for lá no Discogs, essa versão de 2016, tem até um comentário lá embaixo. Essa é a versão original mesmo? Então eu acho assim que se você ama a banda, se você gosta desse trabalho, poxa, põe um pouquinho a mão no bolso e compre um CD original, porque isso vai agregar muito à sua coleção, muito mesmo. Mas, na minha opinião, eu acho que quem gosta de mídia física gosta de agregar a coleção. Senão, fica mesmo nos streaming da vida. Se eu não tivesse condições de comprar um CD original do Animals e fosse comprar um pirata, de coração, eu baixaria o arquivo em FLAC.
tá? Que o som é melhor do que o pirata, né? Mas isso vai de cada um de vocês. Então, se eu fosse sugerir para alguém a comprar essa versão do Animals, né? Alguma versão do Animals, eu indicaria o Blu-ray, porque tem mais opções de áudio. Tá, é claro, né, que o Animals ele impacta muito em relação à capa, etc. Mas se eu fosse comprar só uma versão, eu compraria em Blu-ray. E qual eu não compraria essas edições aí pirata, porque, nossa, tá chamando a gente de trouxa, sabe? Coloca lá que é lacrado original, chama a gente de trouxa. Eu não gosto de chamar de trouxa. Bom, agora eu vou deixar uma pergunta para vocês. Dessa trinca, tá? Só valendo essa trinca do Pink Floyd, que seria o Dark Side of the Moon, o Wish You Were Here e o Animals. Qual que é o seu favorito hoje, tá? Hoje. E uma pergunta também que eu quero fazer para vocês, é uma coisa que passou pela minha cabeça agora. Vocês conseguem ouvir o Animals, ele picado, só uma faixa? Porque eu não consigo, eu só consigo escutar o Animals na íntegra. Eu não sei, agora conversando com vocês que passou para mim essa pergunta, nem tá no roteiro isso. Você consegue escutar o Animals picado, só uma faixa, etc., você escuta ele na íntegra. Então, duas perguntas para vocês. Dessa trinca do Pink Floyd, qual que você mais gosta hoje, amanhã pode mudar, né? Seria o Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, ou Animals. E se você também consegue escutar o Animals picado, só uma faixa, ou se você prefere escutá-lo na íntegra. Pessoal, obrigado aí pelo tá assistindo meus vídeos aí, percebo que as pessoas estão gostando bastante. E vejo vocês no próximo vídeo, coloque nos comentários aqui. Nossa, esse final ficou ruim, vamos começar de novo? Pera aí. E para terminar esse vídeo, eu quero agradecer de coração a vocês o apoio que vocês estão me dando. Esse vídeo mais recente que eu fiz sobre o Momento Relapse or Reason me impressionou. Mais de 4.000 visualizações, assim, não esperava isso tudo, realmente vocês gostaram, comentaram bastante. Isso até que me animou a fazer um vídeo sobre o Animals, que também é um dos meus discos favoritos. E pessoal, realmente, olha, significa muito pra mim que vocês estão gostando, tá? Então por isso que eu peço pra vocês, se o coração de vocês mandar, deixa aí um like e sua inscrição. Pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.